Igrejas pequenas que impactaram nações. Como Deus usou comunidades pequenas para mover continentes. A história da missão mostra um padrão que se repete ao longo dos séculos. Deus inicia grandes movimentos em lugares pequenos, com pessoas comuns. Nada começa com templos enormes, estruturas complexas ou recursos abundantes. Começa com comunidades simples, grupos reunidos em casas, pequenos círculos de oração, igrejas quase invisíveis aos olhos do mundo. Mas são exatamente esses ambientes que Deus usa para acender chamas que depois atravessam fronteiras, moldam culturas e transformam nações inteiras. Nesta aula, vamos olhar para exemplos reais de como grupos frágeis e muitas vezes perseguidos se tornaram catalisadores de avivamentos, reformas e movimentos missionários que mudaram a história. A força nunca esteve no tamanho, mas na obediência, na visão e na disposição de serem enviados. É assim que Deus sempre operou e continua operando hoje. Antioquia, a pequena igreja que enviou ao mundo, de Atos 11 e 13. Não nasceu de apóstolos, nasceu de crentes anônimos. Começou num ambiente multicultural. Foi uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento. Foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Teve reavivamento através de Barnabé. Paulo levou Barnabé. Tinham profetas e pessoas sendo enviadas. Obedeceram ao Espírito Santo e enviaram os melhores para o campo missionário. Paulo fez de Antioquia a sua igreja mãe. Tornou-se a primeira grande base missionária da história. Porque impactou nações. Enxergou os gentios como parte do plano de Deus. Desenvolveu líderes locais rapidamente. Quem não planeja, planeja o seu fracasso. O Espírito Santo dirigia as decisões. Tinha vida com Deus, Bíblia e oração. Enviou Barnabé e Paulo para o campo, mudando a história do Evangelho. O princípio não importa de onde começamos, mas para onde estamos dispostos a ir. Morávios, homens que trouxeram avivamento, que alcançou o mundo. No século XVIII, um dos movimentos missionários mais impactantes da história começou de forma improvável, com apenas algumas dezenas de refugiados vivendo em uma pequena comunidade chamada Herrnhut, no leste da Alemanha. Eles eram os morávios, descendentes espirituais da antiga igreja dos irmãos da Boêmia. Perseguidos por causa da fé e espalhados pela Europa. Quando chegaram em Herrnhut, liderados pelo conde Nikolaus Zinzendorf, carregaram conflitos internos, divisões teológicas e tensões que ameaçavam a própria sobrevivência do grupo. Mas tudo mudou em 13 de agosto de 1727, quando durante um culto comum a comunidade experimentou um derramamento espiritual profundo, um avivamento que transformou relacionamentos, uniu corações e reacendeu a paixão pela santidade e pela missão. A partir desse movimento, nasceu o movimento que marcou a história dos morávios. O que aconteceu depois é extraordinário. Esse pequeno grupo iniciou uma cadeia de oração contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que durou mais de 100 anos sem interrupção.
não era um evento, era um estilo de vida. Eles oravam, intercediam pelos povos e nações, buscavam direção e ao mesmo tempo se preparavam para ir. Eles foram. Os morávios tornaram-se pioneiros das missões modernas. Enviaram missionários para as ilhas do Caribe, para a Groenlândia, para povos escravizados, para aldeias remotas, muitas vezes sem garantia de retorno. Alguns até se venderam como escravos para alcançar pessoas que ninguém queria alcançar. Eles acreditavam que a vida inteira era missão. Esse movimento também deixou marcas profundas no cristianismo ocidental. John Wesley, fundador do metodismo, teve contato direto com os morávios e foi profundamente influenciado por sua espiritualidade, disciplina e visão. Visão missionária. A convenção de Wesley, em 1738, aconteceu depois dele participar de reuniões morávias. E muito do DNA missionário do metodismo veio dessa influência. O resultado é incontornável, um grupo minúsculo, sem recursos, sem status e vivendo à margem da sociedade, tornou-se uma das forças missionárias mais influentes da história da igreja. O princípio, quando a igreja ora, a missão avança. E quando pequenos grupos se entregam totalmente a Deus, o impacto alcança o mundo. O resultado é que um grupo minúsculo se tornou uma das maiores forças missionárias da história. E o princípio por trás disso, quando a igreja ora, a missão avança. Pequenas igrejas no início do movimento metodista. As pequenas igrejas e grupos que marcaram o início do movimento metodista no século XVIII eram muito diferentes de estruturas eclesiásticas e grandes complexos. John Wesley entendeu que para haver transformação espiritual profunda era necessário criar ambientes pequenos, simples e extremamente intencionais. Foi assim que surgiram as classes e bandas metodistas. As classes reuniam cerca de 10 a 12 pessoas. Já as bandas eram ainda menores, geralmente entre 4 a 6 membros. Esses grupos funcionavam como comunidades de prestação de contas, discipulado prático e cuidado mútuo. A cada encontro, os membros partilhavam suas lutas, confessavam seus pecados e encorajavam uns aos outros e recebiam orientações claras sobre como viver a fé no cotidiano. Não era teoria, era prática semanal, direta, transformadora. Esses grupos pequenos também tinham propósitos missionários. Eles não apenas discipulavam, mas enviavam. Muitos dos primeiros pregadores leigos metodistas surgiram justamente dessas reuniões. Homens e mulheres simples, treinados na vida devocional, que passaram a ensinar outros e expandir o movimento para aldeias, cidades e regiões rurais da Inglaterra. O crescimento aconteceu mesmo em meio à forte oposição. O metodismo nasceu em contexto de crise, desemprego, tensões políticas, moralidade em queda, violência, hostilidade das igrejas estabelecidas e perseguições constantes contra pregadores itinerantes. John Wesley e seus companheiros foram agredidos, expulsos de paróquias e muitos encontros precisavam acontecer ao ar livre. Ainda assim, as classes e bandas continuaram firmes e multiplicando-se. O que sustentou esse avanço? Disciplina espiritual. Não havia estruturas grandes, recursos abundantes ou templos impressionantes. O que havia era uma rotina séria de oração, confissão, estudo bíblico e compromisso com a santidade do coração e da vida. A força do movimento metodista não estava no tamanho das reuniões, mas na qualidade da formação espiritual. O princípio, a força não estava no tamanho, mas na disciplina espiritual. Pequenos grupos, quando discipulados, disciplinados e focados, tornaram-se motores da renovação
e missão. Não é o tamanho da igreja que determina seu impacto, mas a profundidade do seu compromisso com Cristo e com a vida em comunidade. Coreia do Sul. Crescimento que começou em casas. Como começou? A história do crescimento da igreja na Coreia do Sul é um dos exemplos mais marcantes de como movimentos poderosos podem nascer de começos pequenos. No fim do século XIX, início do século XX, o cristianismo no país era extremamente frágil. Havia poucos convertidos e uma oposição intensa, tanto do confucionismo tradicional quanto de governos hostis. Missionários como Horace Wonderwood e Harry Appelzer chegaram ao país em 1885, começaram praticamente do zero, enfrentando desconfiança, pobreza extrema e uma sociedade fechada às novidades religiosas. Mesmo assim, algo começou a acontecer. E não em grandes templos, porque eles não existiam. O movimento ganhou força dentro das casas. Pequenas reuniões, células familiares e grupos de estudo bíblico tornaram-se o motor do crescimento. Esses grupos proporcionavam acolhimento, ensino consistente e um senso profundo de comunidade. Era discipulado no nível mais simples e prático possível. Com o tempo, esses pequenos encontros passaram a multiplicar-se rapidamente. A ênfase na oração, especialmente nas vigílias, conhecidas como oração da alvorada, moldou a espiritualidade coreana. As igrejas também abraçaram práticas intensas de jejum e uma paixão profunda por missões. A combinação de simplicidade, favor espiritual e compromisso com a multiplicação tornou-se uma marca nacional. O impacto disso é inegável. Em menos de um século, a Coreia do Sul passou de um país com poucos cristãos para uma das nações mais missionárias do mundo. Igrejas que nasceram em salas pequenas, com grupos de poucas pessoas, hoje enviam missionários para dezenas de países. O DNA de pequenos grupos transformou-se numa cultura nacional de envio. O impacto. Em um século, tornaram-se uma das nações mais missionárias do mundo. Pequenas igrejas multiplicadas criaram uma cultura nacional de envio. O princípio por trás disso, crescimento sustentável, não nasce de estruturas grandes, mas de ambientes pequenos, saudáveis e comprometidos. Foi assim que o movimento começou em casas simples e se tornou uma força global em missões. China, o avivamento subterrâneo no século XX. No século XX, especialmente após 1949, quando o regime comunista assumiu o controle da China, o cristianismo entrou em um dos períodos mais difíceis da sua história. Igrejas foram fechadas, missionários expulsos, líderes presos e qualquer expressão pública de fé passou a ser rapidamente e rigidamente controlada. Do ponto de vista humano, tudo apontava para o desaparecimento da igreja chinesa. Mas aconteceu exatamente o contrário. Sem templos, sem instituição e sem qualquer liberdade religiosa, os cristãos começaram a se reunir secretamente em casas, celeiros, porões e até no campo durante a madrugada. Esses pequenos grupos, conhecidos como igrejas domésticas, tornaram-se o coração do movimento. Eles eram simples, totalmente informais e organizados ao redor de 3 pilares: oração intensa, discipulado profundo e liderança leiga. Porque pastores formados eram raros e muitas vezes perseguidos. Durante a Revolução Cultural, 1966 a 1976, a pressão aumentou ainda mais. Bíblias foram destruídas e muitos cristãos enfrentaram prisões, torturas e trabalhos forçados. Mesmo assim, as igrejas subterrâneas continuavam a se multiplicar.
sem prédios e sem recursos, eles dependiam apenas de encontros discretos, comunhão fraterna e um compromisso radical com o Evangelho. Ao final do século, o resultado surpreendeu o mundo. Pesquisadores como David Aikman e o Centro para Estudos Globais do Cristianismo estimam que de alguns milhões de cristãos no início do regime comunista, a igreja chinesa cresceu para dezenas de milhões, tornando-se um dos maiores movimentos cristãos da história recente. Mesmo sendo quase invisível aos olhos humanos, aos olhos do mundo, a força desse avivamento não veio de estruturas, mas de pequenas comunidades resilientes, centradas em Cristo e movidas por uma fé que não dependiam de liberdade externa para florescer. O resultado, o avivamento subterrâneo da China se tornou um dos maiores e mais profundos movimentos cristãos da história, provando que a igreja cresce quando a fé é vívida, com convicção, simplicidade e coragem. O princípio por trás, quando a igreja é impedida de crescer para cima, ela cresce para dentro e depois explode para fora. Conexão com a igreja local hoje. Quando olhamos para a história da igreja, seja o metodismo na Inglaterra, ou o crescimento na Coreia do Sul, ou o avivamento subterrâneo na China, uma verdade se repete. O tamanho nunca foi o problema. Deus nunca dependeu de grandes estruturas para gerar grandes transformações. O que definiu o impacto em cada uma dessas histórias foi sempre a mesma combinação: visão clara, obediência diária e disposição para enviar pessoas. No movimento metodista, grupos de 10 pessoas mudaram o rumo espiritual de uma nação. Na Coreia do Sul, pequenas reuniões familiares criaram uma cultura missionária que hoje alcança o mundo. Na China, igrejas domésticas escondidas em casas, galpões, sem prédio, sem recursos e sob ameaça constante, tornaram-se um dos maiores movimentos cristãos modernos. Nenhum desses contextos favorecia crescimento, mas todos eles tinham convicção, foco e uma fé que se expressava em missão. Esses exemplos históricos ajudam a lembrar a igreja local de hoje que missão não depende de escala, mas de direção. Uma igreja pequena que ora, discipula e envia pode ter mais impacto do que uma comunidade grande que apenas mantém atividades. O fator determinante nunca foi estrutura, sempre foi propósito. Quando uma igreja local assume a responsabilidade de formar discípulos e participar ativamente da missão de Deus, ela se torna um ponto de luz. E Deus espalha esses pontos como sementes ao longo da história. Casas simples, grupos pequenos e comunidades anônimas, todas usadas para transformar bairros, cidades e até nações inteiras. O passado mostra isso de forma nítida e o presente confirma. Igrejas comuns com pessoas comuns podem gerar movimentos incomuns quando colocam a missão no centro de tudo. A pergunta: a sua igreja já entendeu que ela pode ser Antioquia para alguém? Conclusão e desafio final. Deus não espera uma igreja grande para iniciar uma grande obra. Ele espera um coração disponível, onde houver fé e oração e disposição para enviar. Ali começa um movimento que pode alcançar o mundo. O desafio: o que a sua comunidade precisa ajustar hoje para se tornar uma igreja que envia e impacta. Que Deus te abençoe.